Pastor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você aqui no nosso canal. E nós estamos mais uma vez falando da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos na segunda revista de 2020 que traz como tema a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. E a nossa lição de hoje, que é a lição de número 3, traz como título eleição e predestinação. Então são dois temas muito atuais que nós iremos desenvolver. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Então, vamos parar aqui um textuário. O textuário diz assim: como também nos elegeu nele, e para que fôssemos irrepreensíveis diante dele. Ou seja, a eleição é um ato de Deus em nosso favor, através de Cristo. Tudo que temos, somos, podemos é através de Cristo, certo? E existe um propósito para essa eleição, para sermos adotados nele e sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Isto é a questão da eleição, tá? Vamos lá para a verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, a eleição, ela é uma mecânica, certo? Nós chamamos a mecânica da salvação, ok? Dentro da mecânica da salvação existem 4 grandes visões: pelagianismo, semipelagianismo, calvinismo e arminianismo. Nós não vamos detalhar cada uma delas, certo? Porque nós não temos tempo hábil para isso e a nossa lição não foca, já que nós estamos em uma lição da CPAD, né? É uma lição da Casa Publicador das Assembleias de Deus, e a nossa visão como assembleano, nós somos arminianos, ou seja, nós cremos, certo? Na doutrina expostas por Jacobus Armínio. Respeitamos os calvinistas, aqueles que pensam diferente, tá? Mas nós temos aí uma visão assembleiana dentro desta lição. E por que é importante nós lermos e prestarmos atenção? Porque nos últimos anos nós temos tido uma invasão de outras formas de pensar e muitos dos nossos, certo? Estão usando uma mecânica que diverge do nosso pensamento, certo? Diverge do pensamento assembleiano, em que a salvação, certo? A salvação é algo dado por Deus, oferecido por Deus ao homem, e o homem escolhe ou não se permanece, se aceita esta oferta de Deus ou se permanece longe de Deus. Se ele aceita, o homem tem que escolher se ele vai permanecer diante de Deus ou vai se afastar de Deus. Então, essa lição é muito importante, porque vai tirar alguns dos problemas, certo? Doutrinários que nós temos enfrentado. A introdução da nossa lição diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes para compreendermos a doutrina da salvação. Os vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino para a salvação dos pecadores. Vamos lá, explicar bem rápido. Depois nós vamos detalhar. Eleição
predestinação. Ok? Eleição e predestinação. O que quer dizer eleição? Escolha. Tá? E o que quer dizer predestinação? Quer dizer escolher ou direcionar com antecedência, tá? Escolher ou selecionar com antecedência. Então, o que é eleição? Escolha. O que é predestinação? É dar um destino prévio. Escolher ou direcionar com antecedência. Isso é eleição e predestinação. Então, toda a nossa lição, ela vai rodar em torno disso, entre a escolha e o direcionamento prévio que isto vem nos trazendo. O tópico 1, o ponto 1 vai dizer assim: eleição traz a ideia de escolha. Tá? Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, fomos escolhidos. Segundo, em que tempo se deu a escolha? E terceiro, qual a finalidade? Vamos lá. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo. O texto que nós lemos. Nós fomos salvos em Cristo. A nossa salvação está em Cristo. O mundo, irmãos, todo mundo estava perdido, tá? Todo mundo estava perdido. Mas, através do ato de Cristo de entregar a si mesmo, todos nós foi-nos facultado a possibilidade de sermos salvos. Quer um negócio simples? Nós estamos em Castro, certo? Nós estamos na cidade de Castro. E nós queremos ir para Curitiba. Nós estamos aqui na igreja. Nós estamos na igreja do Socavão, aonde nós cuidamos. E nós vamos fazer uma caravana para Curitiba. E eu digo assim: olha, eu aluguei um ônibus e todos quantos quiserem ir para Curitiba podem entrar. Ok? Todos quantos quiserem podem entrar. Eu aluguei um ônibus para todo mundo, certo? E quantas pessoas quiserem entrar é o número de ônibus que nós vamos arrumar, ok? Então, esta é a questão. O ônibus está alugado. Eu fiz a minha parte, eu arrumei o ônibus, certo? O meio de transporte, e está ali para todo mundo. Outro ponto: em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. Em que tempo se deu o meu trabalho de alugar o ônibus? Antes que eu avisasse a todo mundo. Anteriormente, antes que as pessoas tomassem ciência da questão do ônibus, eu já tinha preparado tudo. Se precisar de 50 ônibus, nós arrumamos. 1000 ônibus, nós arrumamos. Então existe lugar para todo mundo. Ok. E terceiro, e qual a finalidade? É que nós saiamos aqui de Socavão, Castro, até Curitiba. Ou seja, essa é a finalidade. Sairmos de um lugar, tá? E chegarmos a outro, a um destino. Este ônibus tem um destino. Ok? Então, a eleição, a questão desta viagem é para todos. Todos têm direito a esta viagem, certo? Todos têm direito a embarcar neste ônibus. Só que daí nós temos que pensar, dizer, qual a condição? Porque nada é sempre assim, simples assim, né? É só entrar e vamos. Não. Para ir, nós precisamos de uma condição.
tá? Não é por méritos, tá? Efésios 2:8 diz assim: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, é um favor. Salvação é o favor de Deus, tá? Você não faz nada para merecer a salvação. Você apenas aceita o que Deus fez por você, ou você rejeita o que Deus fez por você. A salvação, ela não é meritória. Você não tem mérito nenhuma. Você simplesmente aceita ou não. Ah, tudo bem, eu estou com os ônibus parados aqui. Você aceita se vai ou não. Tem muita gente que mesmo de graça não vai querer ir. Tem muita gente que escolhe ficar ao invés de ir. A mecânica da salvação é assim. Tem muita gente que escolhe não aceitar a salvação e viver da forma que está. Certa vez a minha esposa foi fazer uma visita para uma senhora e ela estava com câncer em fase terminal e foi lá, conversou, tá, e vai. E no final minha esposa falou: eu posso orar pela senhora? A mulher simplesmente disse: não, não pode. E aí? Ela rejeitou uma graça, ela rejeitou um favor, ela não aceitou que uma oração fosse feita. É desejo dela, certo? É desejo dela. Aquela oração poderia ter curado ela, poderia ter trazido alívio para sua alma, mas ela rejeitou. Então vamos lá. A eleição é divina. Fomos eleitos em Cristo, tá? Fomos eleitos em Cristo. Fomos escolhidos em Cristo. Esta escolha, esta preparação da salvação foi feito antes da fundação do mundo e com a finalidade de que nós sejamos santos e irrepreensíveis para irmos ao céu no arrebatamento da igreja, tá? E que mais? Qual a condição? É que nós aceitemos o propósito de Cristo, que nós venhamos a aceitar o propósito de Cristo para nós. Nós simplesmente aceitamos, tá? Uns vão dizer: ah não, mas aquele que é escolhido vem. Não, irmãos, biblicamente não, tá? Biblicamente não. Nós vamos compreender que Deus, Ele facultou a salvação para todos. E você sabe disso, na tua casa tem gente que serviu a Deus, estava na igreja, um dia desistiu. Tem gente que nunca quis, mesmo tendo família, pai, tudo, pastor, obreiro, servindo a Deus de muito tempo. Tem gente que nunca quis e nunca vai querer ser salvo. Prefere continuar do jeito que está. E nós respeitamos a opinião deles, né? Eu sempre digo para os irmãos da igreja: para o céu vai quem quer, para o inferno vai tudo sem querer, certo? Então, a mecânica da salvação, ela parte de uma escolha, certo? De aceitarmos essa proposta de Deus. E para você ter uma ideia, aonde aconteceu a primeira rebelião? A primeira vez que desafiaram a Deus? Não foi no próprio céu? Os anjos não veem Deus face a face, não estavam perante a face de Deus? E de repente um grupo encabeçado por Satanás decidem rebelar-se contra Deus. Por quê? Tanto nos anjos como nos homens, Deus implantou algo chamado livre-arbítrio, ou seja, o desejo de poder escolher se sim, se não, tá? Não foi assim no Jardim do Éden? Deus não implantou ali em Adão, Deus não implantou em Eva o desejo de escolha, e Deus simplesmente disse: ó, todo o jardim está aqui, o jardim está diante de vocês, tá? Cabe a você, Adão, a você, Eva. Na verdade, Deus falou com Adão e Adão replicou para Eva:
se portar da forma que eu tenho pedido. Está tudo diante de você. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo está aí, menos a árvore a seu dispor. Tá? E o que Adão e Eva fizeram? Foram exatamente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus o induziu a isso? Não. Deus separou Adão para o pecado? Também não. Porque existem pensamentos sobre a salvação, que uns são escolhidos para a salvação, outros escolhidos para a perdição. Aqueles que são escolhidos para a salvação serão salvos, sempre salvos, e aqueles que são escolhidos para a perdição, mesmo que queiram ser salvos, não serão. Então Deus não fez assim. Tá? Adão e Eva estavam no jardim, certo? E eles tiveram a escolha. Tá? Então, os meus ônibus estão aqui na frente, mas as pessoas têm a escolha, certo? Se querem entrar ou não, se querem ir ao destino programado ou não. É assim que funciona a questão da salvação. Nós temos a escolha de adentrarmos neste veículo chamado salvação em Cristo para irmos às mansões celestiais, como nós temos a escolha também de não irmos, ok? E para que nós, quando nós entramos nesta salvação, neste ônibus chamado salvação, o que nós temos de pensar? Nós temos que pensar que a partir deste momento, tá? É o que Paulo vai dizer ali em Efésios 4, 1 e 4, diz assim: e como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, existe uma forma de proceder, tá? A nossa vida, ela precisa glorificar a Deus, tá? A nossa vida precisa glorificar a Deus. Nós precisamos expressar esta nova vida em Cristo, tá? Para que aqueles que estão conosco, estão vendo o nosso dia a dia, eles também se interessem por esta vida. Então, para sermos irrepreensíveis. Então, a eleição fala de uma escolha, certo? Deus escolheu a igreja através de Cristo. Nós somos salvos em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo, tá? E a salvação é facultada a todos. Todos têm direito à salvação. Mas nós podemos escolher se viveremos como salvos ou não. Nós poderemos escolher se entraremos neste ônibus chamado salvação ou não, tá? É a nossa escolha. E a partir do momento que nós aceitamos esse desafio, nós aceitamos também esta obrigatoriedade de viver segundo os preceitos, tá? Você embarca no ônibus, hoje é lei, todo mundo precisa usar cinto de segurança, tá? Se você não usar cinto de segurança dentro dos ônibus, você está descumprindo a lei. Então você não está enquadrado dentro daquele projeto. Então você precisa reestruturar a sua vida. Se você não gosta de usar cinto de segurança, você precisa aprender a gostar, mudar certos pensamentos, certos hábitos e viver uma nova vida, tá? Então vamos lá. Então essa foi a questão da eleição. Vamos lá, predestinação. Certo? É dar um destino prévio, tá? Um destino prévio. É você saber de antemão para onde você está indo, tá? Você
nós estamos com o ônibus, nós continuamos viajando, nós estamos com o ônibus aqui na frente, tá? Quando você vai embarcar neste ônibus, você sabe para onde ele vai. Tá? Ele vai a uma viagem e o nosso destino chama-se Curitiba. Tá? Então, nós fomos predestinados, nós fomos direcionados, nós temos um destino prévio. Que destino é esse? Viver uma vida com Cristo. Todos nós fomos predestinados a viver esta vida de salvação. Todos nós que estamos em Cristo, neste ônibus que se chama salvação, que aceitamos essa nova vida, que aceitamos esta vida irrepreensível, nós estamos em direção ao objetivo de Deus, que é sermos, reconhecidos em Cristo como filhos, do seu amor. E somos filhos o quê? Filhos de adoção. Tá? A ideia de Deus é que nós sejamos adotados por Deus. E hoje, as leis de adoção, elas são muito rígidas, por quê? Para que a pessoa que adota, ela não venha se arrepender depois, ok? Ela não venha se arrepender. Então, a pessoa que ela vai adotar, primeiro, ela entra num programa, certo? Ela vai buscar, ela vai dizer que era uma criança de tantos a tantos anos. Então existe todo um processo de adoção. E quando o juiz determina que essa criança pode ser adotada, ela vai receber não somente o nome dos pais, mas ela terá direito a tudo aquilo que os pais possuem, ou seja, elas irão ser herdeiras, elas serão herdeiras de tudo aquilo que os pais têm. Isso é adoção. Ou seja, você pegar alguém que não tem nome, não tem família, alguém que por uma situação, foi tirada da sua família, e você trazer para a sua. Nós éramos filhos do diabo. Essa é a palavra de Deus, É uma palavra muito clara. Se você não é filho de Deus, você tem que ser automaticamente filho do diabo. Não tem meio termo, tá? Não tem meio termo. Quando nós fomos adotados por Deus, nós recebemos um nome. Nós recebemos um sobrenome. Agora não é simplesmente Emerson, é Emerson, filho de Deus por Jesus, tá? Porque é através de Jesus, é quando eu entro em Cristo pela salvação, que eu me torno filho de Deus. Não tem como ser filho de Deus se nós não estivermos vivendo esta vida de adoção através de Cristo. Então, a adoção, irmãos, é Deus se movendo em nossa direção, tá? Mas nós vemos também, certo, que muitas vezes as pessoas, mesmo depois de adotadas, elas se rebelam contra os pais adotivos e não aceitam, e querem voltar atrás, procurar os pais, biológicos, e eles têm esse direito. Da mesma forma nós, muitas pessoas são adotadas, entram na família de Deus, recebem o sobrenome, têm direito à herança, mas numa certa parte do caminho, o que eles fazem? Eles voltam atrás, porque existe uma grande diferença entre filhos de Deus, certo? E criados por Deus. Todos os homens são criados por Deus, mas somente aqueles que aceitam a Jesus são filhos de Deus. Então, irmãos, nós precisamos
né, aceitar esta nova vida em Cristo, para sermos filhos de Deus. Então, quando nós aceitamos essa adoção, quando nós, através de Cristo, entramos nesse ônibus chamado salvação, tá? Nós temos direito, certo? É igual quando você entra num ônibus leito, né? Você tem direito à cobertinha, né? Aquela proteção, daí sempre tem uma água, um cafezinho, tem alguém cuidando de você, porque o ônibus leito é coisa chique, né? Tem lá o comissário, a comissária de bordo que te atende, certo? E você tem direito de chegar ao seu destino. São direitos daqueles que foram adotados, né? Daqueles que aceitaram a adoção. Então, nós que aceitamos, nós fomos adotados por Deus. Existe um processo de adoção, que é a eleição, aonde é o meio que Deus preparou todos os requisitos, tá? Vamos voltar ao ônibus? O ônibus está na frente, certo? É facultado a todos, mas primeiro, a pessoa precisa querer. A pessoa quis, beleza, vai entrar, ela sabe que tem que pôr o cinto, ela sabe que tem que obedecer a voz de comando que vem do motorista do ônibus, tá? Que ela tem de ficar sempre atenta, cuidando para ver se ela não está invadindo o espaço do outro, porque tem gente que no ônibus, né, acha que está dormindo em casa, abre os braços, se estica, e você tem o seu espaço, você precisa cuidar do que é seu, tá? Então, existe todo esse critério para a adoção, certo? E essa adoção, ela faz parte da questão da predestinação. Por quê? Porque a predestinação é Deus dizendo assim: eu me importo tanto com você que eu vou de antemão mostrar para onde você vai. Nós não cremos na predestinação como Deus dizendo: este será salvo, está predestinado à salvação, este está predestinado à perdição. Nós cremos a predestinação como sendo o ponto, o objetivo, o destino de Deus para nós. É assim que nós cremos, tá? Que todos os homens têm direito e são elegíveis à salvação, desde que eles aceitem e permaneçam dentro do ônibus, tá? E permaneçam dentro desta vida com Deus. Porque, irmãos, nós temos aí um hábito que muitas pessoas têm: se Deus quiser, fulano será salvo. Sim, Deus quer, mas tem que saber se o fulano quer, se a fulana quer. Se Deus quiser, a fulana volta para a igreja. Irmãos, Deus quer. Agora tem que saber se o fulano quer. E o que nós precisamos, irmãos? Prestar muita atenção, tá? Que existem pessoas que não querem e fazem de tudo para ficar fora do ônibus, certo? Para ficar fora do ônibus. E nós precisamos, lógico, com amor, falar de Jesus, né? Convidá-los a estar no nosso meio. Mas o aceitar a Cristo, viver esta salvação, é algo que somente eu, Emerson, posso fazer. Um dia eu tomei a decisão de aceitar a Jesus como Salvador, certo? E tenho feito de tudo para permanecer neste ônibus chamado salvação, tá? Eu não sou pastor, eu estou pastor, eu sou salvo, certo? Eu sou salvo, certo? Eu estou dentro deste ônibus, né? Vai chegar um tempo que eu vou estar velhinho, né? Lá pelos 150 anos, que eu não terei mais condição de pastorear e continuarei sendo salvo. Então essa é a questão. O Senhor nos predestinou à salvação. Nós aceitamos. Quando através de Cristo Ele elegeu toda a humanidade, nós aceitamos essa nova vida. Então, querido irmão, querida irmã, você que me ouve, tá? Você precisa compreender que eleição e predestinação
São duas faces de uma mesma moeda, são situações diferentes, mas elas têm o mesmo objetivo, que é levar todo homem e toda mulher ao pleno conhecimento de Deus e uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Amém? Espero que tenha te ajudado, certo? Esse foi um breve comentário da nossa lição, tá? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.